razoável em termos da gestão macroeconómica. Não é possível pensar numa descida dos salários nominais de 14% ou 15% do ano. Não é razoável. Dá cabo de uma economia. Não é razoável este aumento da carga fiscal. É recessão. Não é razoável. Não, e se um governo... Portanto, a economia vai... Não podemos estar a inventar novas regras para a economia. As leis da economia são as que são. E, portanto, isto vai dar mau resultado, com certeza. Agora, podemos fazer um ajustamento dentro da zona euro? Eu continuo a achar que não. Acho que não podemos. Acha que não? Acho que não. E curiosamente, hoje, penso que foi hoje, o Joseph Stiglitz, que é um prémio Nobel da Economia, disse, e com toda a razão, que o euro está a ser mau para a paz na Europa. Porque está a cavar um fosso cada vez maior entre os países chamados do Sul, digamos, e os países como a Alemanha e os seus satélites. Então, Dr. Medina, se não houver uma solução europeia para este problema, o que é que resta a Portugal fazer? Bom, alguma coisa será feita. O problema é se é tardiamente, em excesso, e se haverá gente para dar a volta. Porque se você olhar para os partidos também, os partidos do chamado Arco do Pereira, o pessoal político é francamente medíocre, não é? Aliás, o horizonte político em Portugal é um horizonte preocupante. Quando você vê os candidatos Jotas ao poder, fica-se com preocupação. Como, aliás, já estamos a ter preocupações. Aqui sabe que juntam-se vários azares. O Tribunal Constitucional não percebeu isto que o professor Ferreira não referia. Quando nós fazíamos dinheiro, o Estado pagava sempre, como eu costumo dizer, para a mercearia havia sempre dinheiro. O Estado não fazer dinheiro muda completamente tudo na interpretação da Constituição. Quer dizer, o Tribunal Constitucional, a meu ver, falha e é irresponsável nisto. E o Governo é incapaz, porque, amarrado como o Ministro das Finanças referiu, digamos, a um regime e a uma situação, sem ser capaz de se libertar, também é uma falha terrível. Quer dizer, o país está a ser vítima de falhas, umas atrás das outras. E está a ser muito vítimas de falhas também das instituições da Troika, não convém esquecer. Essa responsabilidade. Como disse há pouco, o caso mais extraordinário da Comissão Europeia. Eu tenho muito má impressão desta Comissão Europeia na área económica e financeira. É uma crítica direta a José Manuel Durão Barroso? Sim, é o líder porque ele é o líder, mas mais até ao vice-presidente, o Olli Rehn, que é comissário pelos assuntos económicos e financeiros. Tem sido um desastre a forma como a Comissão Europeia tem abordado esta crise. Começou por negar até muito tarde, em 2008, que a Europa iria sofrer com a crise, achava que era um problema dos Estados Unidos. Depois, em 2009, incentivou os Estados a aumentarem a despesa para contrariar o efeito recessivo, o que até provavelmente teria razão, mas depois logo a seguir veio dizer, afinal é demais, agora voltem todos a reduzir a despesa de público ao mesmo tempo, e chegou-se ao caso extremo, que foi agora o Dr. Durão Barroso dizer que a Comissão não tem nada a ver com isto, com estes programas, que isto é a responsabilidade é do Governo. Depois de 15 dias antes ter dito com grande pomposidade que a Comissão Europeia tinha dado a sua aprovação ao programa português e à renegociação do prazo. Portanto, isto está aqui, de facto, uma coisa que é uma inconsistência total a nível da Comissão Europeia. E isso faz uma grande diferença em o que era a Comissão Europeia aqui há 10, 15 anos atrás. Um chefe de cozinha catalão, isto referiu uma pessoa amiga, escreveu numa entrevista, referiu numa entrevista há poucos dias, que a Europa tem os políticos mais medíocres desde há muitas e muitas décadas. Isto é um chefe de cozinha, que não se preocupa naturalmente com isso. Se calhar é o chefe Adrián, que é um dos maiores gastrónomos do mundo. Eu de cozinha sei pouco ou nada. Não, é que até há uns 2 anos atrás, o melhor restaurante do mundo era catalão, era o El Bulli. Se calhar é desses que estamos a Ferreira. Aliás, devo dizer, já agora, não a propósito de cozinha... Agora o melhor restaurante do mundo é a Dinamarquês. Não a propósito... Não sabia, isso é extraordinário, Dinamarquês. Mas não a propósito de cozinha, mas ainda do que estava a dizer... Achei muito bem que o deputado nomeado, o deputado europeu do CDS, tivesse questionado a Comissão Europeia sobre justamente se a Comissão Europeia mudou ou não mudou, se está a desresponsabilidade dos programas, o que é que se passa, de facto. Ó, professor Ferreira do Amaral, mas também a posição do FMI deve-nos merecer um olhar especial, porque a senhora Christine Lagarde, antiga Ministra das Finanças de França, todas as semanas praticamente faz declarações, raras vezes coincidentes umas com as outras e muitas vezes em total sintonia com as declarações do economista-chefe do FMI, nomeadamente para Portugal. Mas o FMI está cá porque a Comissão quis, ou porque os governos europeus quiseram. Que não precisávamos do FMI para nada. Portanto, o que se achou foi que o Fundo Monetário Internacional tinha muita experiência em programas de ajustamento, o que não é verdade, porque o Fundo Monetário Internacional tem muita experiência em programas de ajustamento para países que têm moeda própria.
que são programas completamente diferentes de países que não têm moeda própria. E o que o Fundo Monetário Internacional veio foi pressionar, junto com a Comissão Europeia, programas que até poderiam funcionar se houvesse desvalorização cambial, etc., mas que não funcionam assim. Mas tu diz que o FMI, apesar de tudo, é a instituição mais tolerante. É mais realista. Exato, é isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Apesar disso, o Fundo Monetário Internacional teve melhor compreensão do que se passava cá, aparentemente, do que a própria Comissão Europeia. E não me espanta que haja essa certa incoerência nas afirmações de autorresponsáveis do Fundo Monetário Internacional, porque eles devem estar justamente também num debate interno grande sobre isto. A Comissão Europeia nem isso. Tendo ouvido aquilo que disse a Diretora-Geral do FMI esta semana, sobre os malefícios da austeridade, as consequências gravosas da austeridade, e ouvindo hoje o Ministro das Finanças responder que não há margem de manobra para outras soluções, quando confrontado com essas mesmas declarações da Diretora-Geral do FMI, há aqui estas coisas não batem certo. Não, e não batem pelo seguinte, que é a minha interpretação, vale o que vale. O Fundo Monetário Internacional tem um objetivo essencial, que é a redução do déficit externo. Nós temos dois problemas, como sabe. Temos um problema de financiamento externo da economia, do seu conjunto, e temos um problema do Estado em si próprio, que é também outro problema de financiamento. E, portanto, os programas de ajustamento, supostamente, deviam resolver os dois. O Fundo Monetário Internacional está interessado, posso dizer, não direi exclusivamente, mas na sua maior expressão, na redução do déficit externo. E isso está a correr bem. E isso está a correr bem. Resultado, o Fundo Monetário Internacional pensa, bem, isto é o que interessa, o resto pode ser deixado a um nível razoável que não dê cabo da economia. A Comissão Europeia, que tem como objetivo apenas o déficit público, porque é só esse que vem nos tratados, só faz fincapé do déficit público. E, portanto, para ela, se o déficit público é 7% a vez de ser os 4,5% este ano, há um incumprimento do programa e vai exigir mais medidas de austeridade. Mas nós não podemos estar nas mãos de pessoas que estão a ler quadros não, são dois burros que puxam a carroça e puxa cada um para o seu lado, a carroça acaba por partir, como é evidente. E aí caímos na situação em que estamos, em que temos manifestações praticamente todas as semanas. Sim. E com um inconveniente adicional, é que nem uns nem outros se preocupam com o problema do crescimento económico. O crescimento económico e o desemprego. O Fundo Monetário Internacional não se preocupa, lá está, penso que tem na cabeça os programas habituais em que o crescimento económico pode ser impulsionado através da desvalorização cambial. A desvalorização cambial é uma forma de fazer o ajustamento do déficit externo sem provocar uma recessão tão pronunciada. Alguma sim, mas não muito pronunciada. E, portanto, ele, como está habituado a isso, não se preocupou com o crescimento económico. E mal. Agora, eventualmente, será, se fizer uma reflexão, um domínio onde ele irá... Agora, a Comissão Europeia não se preocupa de todo. E isso eu considero que viola os tratados. A mim o que me é feliz, sabe? Nós tivemos aqui há poucos dias a doutora Zita Seabra com problema concreto da burocracia. E o Governo não percebe que sem reformas estruturais no domínio fiscal, no domínio judicial, etc., que ninguém põe cá o seu dinheiro, como é evidente. Ninguém põe dinheiro num país em que os impostos mudam de 3 em 3 meses e em que os tribunais fiscais levam 20 anos. Ora, a Troika não impôs aí nada de rigoroso e de calendarizado. E, por conseguinte, esse ponto que é absolutamente... Sem esse, você pode não ter investimentos porque não se quer cá investir, porque os juros são altos e há outras razões de queixa. Agora, há uma coisa que é certa. Com este quadro de dificuldades burocráticas, corruptas, judiciais, etc., ninguém investe cá. Ora, isso não está a funcionar neste governo. Não está a funcionar neste governo. Por exemplo, a Irlanda, quando teve que pedir a ajuda internacional, fez questão de manter inalterada a taxa de IRC. Claro. Justamente para continuar a ser competitiva em termos de fixação de é um caso diferente do nosso, negociou bem isso. É um caso diferente do nosso, não tem um problema económico grave. Exato. O problema da Irlanda é um problema estritamente financeiro causado pela banca. Portanto, é muito mais fácil, apesar de tudo, fazer o equilíbrio aí. Agora, também é verdade, provavelmente a Irlanda sabia o que queria. E tinha uma posição diferente da Troika. E, portanto, aí é que me parece que não sucede em Portugal, em que há uma grande identificação entre o governo português e a Troika, e isso é mau depois para a negociação. E como também tem dito aqui o Dr. Medina Carreira e os nossos convidados, que é uma constatação de facto, nós temos aqui um erro de partida, não é, Dr. Medina? O erro do déficit
de partida, muito inferior ao real, que teve efeitos desastrosos porque serviu de base às negociações com a Troika. Quando fixaram 4,5 era a contar que deve ser 5,9. Depois foram refeitas as contas e não foram 5,9, foram 7 e tal ou 8. Por conseguinte, não era cair de 5 e tal para 4 e tal, era cair de 7 e tal para 4 e tal. Nunca o Governo referiu isto na praça pública. E isto muda completamente a validade deste acordo. Não, o Governo nunca esclareceu como é que o ponto de partida para a negociação do acordo, tendo estado errado, nunca colocou a questão à Troika. Exatamente. O objetivo devia ser em termos de variação do déficit e não em devia ser menos 1,5. Menos 1,5. Fosse o que fosse. Que, aliás, é o que seria razoável. Sabe que a minha preocupação de hoje, eu ouvi pouco o Ministro das Finanças, não tenho grande paciência para aquela conversa, mas essa ideia de que se sentem amarrados é que me preocupa muito. Pois dito, porque quando alguém está numa situação de grandes dificuldades, tem que se desamarrar. E se o próprio Ministro das Finanças confessa que se sente amarrado, quer dizer, não é capaz de sair daquele quadrado? Eu principalmente me faz aflição é que é uma situação que não vai dar resultado. Podia-se discutir se desse resultado, se era melhor este caminho, se era melhor outro. Agora, um caminho que visivelmente não vai dar resultado, que não se vai conseguir obter o déficit, é isso que me faz aflição, que o fatalismo de aceitar essa situação. Como é que o professor Ferreira do Amaral entende isso? Nós estamos a falar do Ministro das Finanças, que é um homem tecnicamente muito preparado, é doutorado, toda a gente muito respeitado externamente. E com justiça. Com uma grande experiência profissional, quer no Banco de Portugal, quer depois no Banco Central Europeu. Portanto, é uma pessoa que está na posse de toda a informação sobre o presente e expectativas relativamente àquilo que vai acontecer em termos de receita e despesa. O que é que está a condicionar? A ver, eu acho que há uma má visão da realidade. O facto das pessoas serem bem preparadas tecnicamente não quer dizer que façam sempre uma boa avaliação da realidade. Aliás, o próprio Fundo Monetário Internacional reconheceu que fez más avaliações da realidade. Eu penso que há basicamente 3 erros de avaliação cometidos pelas instituições, da Troika e também, provavelmente, pelo governo português. O primeiro erro de visão foi esquecer o endividamento das famílias. As famílias estão muito endividadas em Portugal, são das mais endividadas da zona euro ainda hoje. E já eram quando começou o programa de ajustamento. O que é que isto significa? Significa que quando se reduz o rendimento disponível das famílias, os efeitos sobre o consumo são muito maiores do que se não tivessem endividados. Porque as famílias sabem que têm de pagar os encargos da dívida e, portanto, reduzem muito mais o consumo. O resultado, a procura interna desceu bastante mais que o seria razoável. Foi o primeiro erro. O segundo erro, reconhecido, aliás, pela Troika e pelo Governo, foi que subavaliaram o emprego, o problema do emprego. Ou seja, o aumento do desemprego, e aí não há razão nenhuma para terem subavaliado, do meu ponto de vista. Quem conheça bem a estrutura produtiva portuguesa sabe que a grande maioria do emprego está ligada à procura interna. E, portanto, ou seja, consumo e investimento na parte da habitação, da construção civil, basicamente. E, portanto, se há uma queda muito grande da procura interna, o desemprego aumenta e fecha. E, portanto, era perfeitamente previsível. Eu acho que até o que se prendeu, eventualmente, foi não ser maior ainda o aumento do desemprego. Que era perfeitamente... Qual é a sua previsão para o próximo ano? Não faço previsões, que é impossível, seria demasiadamente mau. Eu diria que vai bastante acima dos 16%. Sim, tudo leva a crer que vai aumentar. Sim. Não vai estabilizar, vai aumentar. Vai aumentar. Agora, pode chegar aos 20%? Valor real? Poderá ou estar próximo ou não, mas há uma margem de incerteza muito grande. Agora, certamente será superior aos 16%, embora também dependa muito da imigração. Porque uma coisa é descer o emprego, outra coisa é aumentar o desemprego. Porque se houver muita gente a sair, o desemprego não aumentará tanto. Mas eu diria que vai ficar bastante acima dos 16,4% do... Desculpe. E só para acabar, um terceiro erro da avaliação, que é que eu há pouco referi, é que era possível fazer ao mesmo tempo a redução do déficit externo e a redução do déficit do setor público. Não é nas circunstâncias atuais. E só é possível quando há, pelo menos nesta proporção, é claro que pode-se fazer isso gradualmente, mas em termos de tratamentos de choque não é possível fazer isso. Portanto, a posição do professor Ferreira do Amaral é que os prazos de ajustamento têm de ser mais longos quando se enfrentam déficit externo e déficit público. Tem de ser, uma vez que são conflituantes, tem que se fazer, digamos, muito cuidado, ir passo a passo. E muito. Não, o que eu ia dizer, sabe que neste último mês e tal,
aquilo que vou observando na governação é muito preocupante. As PPPs, de que aqui falámos inúmeras vezes... Vão implicar um corte de